Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, né? A todos vocês, ouvintes da Palavra de Deus. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, irmã Marta, né? Tô sempre enviando vídeos no YouTube aí, né? No meu canal. Só, meus irmãos, que a minha netinha pisou, né? No meu celular e não tá tendo condição mais de gravar. Eu vou tentar gravar aqui bem rapidinho no celular do meu filho e vou ver como é que vai sair o... Deixar uma palavra aqui, meus irmãos, em Mateus 7:24, que diz assim, Jesus dizendo, né, que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e soprou os ventos e desceu os rios, e combateram contra aquela casa, e não puderam derrubar, porque estava edificado na rocha. Louvado seja Deus! Porém, agora eu vejo Jesus também dizendo que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei, Jesus dizendo, né? Ao homem que edificou a sua casa na areia. E quando soprou os ventos e desceu os rios e combateram contra aquela casa, foi grande a sua queda, foi grande a sua ruína, porque foi edificada na areia. Louvado seja Deus! A palavra de Deus diz, meus irmãos, que tendo Jesus concluído essas palavras, muitos se admiraram, né, da sua doutrina, porque Jesus ele não pregava como os escribas, como os fariseus, né? Jesus ele pregava ali com autoridade. E a multidão ali muito se admirou de Jesus, né? Com autoridade, pregando ali a sua palavra, trazendo ali a sua doutrina, trazendo ali, louvado seja Deus, os seus ensinamentos, né? Louvado seja Deus, né? E Jesus aqui, meus irmãos, ele faz uma comparação entre uma pessoa que edificou a sua casa na rocha e uma pessoa que edificou a sua casa na areia. Louvado seja Deus, né? Mas o que me chama a atenção nessa palavra, mas Jesus disse, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, então o segredo é ouvir e praticar a palavra de Deus, né? Jesus, ele não quer que nós seja só ouvinte. Jesus, ele quer que nós pratique a palavra de Deus, né? Quando nós vamos a um culto, nós ouvimos a palavra de Deus, meditamos, guardamos no nosso coração e começamos a praticar o que nós ouvimos. Muitos acham, meu irmão, porque vai num culto todo dia, né? E ouve a palavra de Deus, acha que já tá bom. Mas o segredo é você ir aos cultos, ouvir a palavra de Deus e praticar, né? O que o pastor está pregando, o que você ouve nos louvores, é ouvir e praticar. Está lá em Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, toda vez que você ouvir e praticar a palavra de Deus, Jesus ele vai nos comparar a um homem prudente, né? Que edificou a sua casa na rocha. Está edificado, né? Está se levantando ali, está fortalecido no Senhor. Então vamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Ei, irmã, mas quando é que eu pratico a palavra de Deus, né? Por exemplo, João 8:44, João 8:44 diz assim, que todo aquele que mente é filho do diabo. Então, quando eu paro de mentir, né, que eu aceitei Jesus, não minto mais, eu estou praticando a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, estou edificando a minha casa na rocha, estou praticando a palavra de Deus. Diz lá em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira, né? Então, quem mente é filho do diabo. Então, toda vez que eu paro de mentir, eu estou praticando a palavra. Porque a Bíblia Sagrada diz, no livro de João 17:17, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. E muitos não querem andar na verdade, mas ele é a verdade. Jesus mesmo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então vamos andar por esse caminho que Jesus nos deixou de excelente. Aqui, ó, o que a palavra diz no livro de Êxodo 20:14. A palavra que manda nós não cometer adultério. Então, quando eu obedeço a palavra e não pratico adultério, né? Um contra a esposa contra o marido, então eu estou obedecendo a palavra. Estou edificando a minha casa na rocha. Então, meus irmãos, né? Essa palavra pequenininha que eu tô deixando aqui para vocês, né?
com muita dificuldade aqui, eu nem sei se vai dar certo, né? Mas a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, né, em Mateus 22, 29, né? Diz, errai por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Então vamos, né, continuar meditando na palavra de Deus, guardando a palavra de Deus. Continuar, né, meus irmãos, examinando a palavra, guardando a palavra, obedecendo a palavra. Hoje tem muita coisa que nos distrai, né, nos tira da presença de Deus, e não podemos. Nós temos que estar sempre examinando, né, nos fortalecendo, que Ele é o pão da vida, é Ele que nos dá, a palavra que nos dá força, né? E não só meditar na palavra, mas meditar na palavra de Deus, orar sempre, meus irmãos. Procurar orar, porque os dias estão difíceis, está muito difícil. Está muito difícil de querer orar, né? Mas nós temos que nos esforçar, porque o reino dos céus é tomado a esforço, viu? Orar pelas madrugadas, jejuar pela manhã, quem tem condição de subir o monte, sobe, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou subindo aos montes, viu, meus irmãos? Então, quero agradecer, viu? Todos vocês que estão aqui comigo, né? A todos os inscritos, viu? Que Jesus abençoe a cada um. Desejo aí um feliz ano novo para você, viu? Que seus projetos, tudo aquilo que você colocou diante do Senhor, venham ser concretizados aí para a glória de Deus, né? Que nesse ano nós possamos orar mais, buscar mais, nos fortalecer, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja, amém? Muito obrigado, viu? Você que está aqui.